Nós vamos ouvir a palavra do Senhor? Pega a palavra de Deus, por favor. Pega a palavra, daqui a pouquinho eu estarei com os pastores aqui orando por você. Mas agora vamos ouvir a palavra. Salmo de número 107. Salmo 107. O que nós vamos ler está no versículo de número 15. Já achou? Quem está em casa já achou também? Então acompanhe comigo. Olha, eu estou vendo gente aqui lá de Nova Iguaçu, Niterói, Itaguaí. Glória a Deus, o povo aqui do Rio de Janeiro é um povo esforçado. Vamos lá, Salmo 107, versículo de número 15. Diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. O salmista está nos estimulando a louvar a Deus e nos alegrarmos na presença do Senhor pelas suas maravilhas. É um salmo de alegria. E quem está alegre aqui, então diga amém. A presença do Senhor é abundância de alegria. Mas o versículo de número 16 é ainda mais forte. Olha o que ele diz: porque quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Está falando de libertação, de portas abertas. Deus abre as portas que estão travadas na sua vida. Mas se a porta não quiser se abrir, Deus quebra se for necessário. Amém? Mas com a vida travada é que você não vai ficar. Você crê que através dessa palavra Deus vai falar com você esta noite? Então só você que crer. Eu vou ler mais uma vez o versículo 16. E você vai repetir com toda a fé do teu coração. Vamos lá. Eu leio e você repete. Pois quebrou. Ah, mas eu sei que vocês são muito mais fortes. Esqueceu que vocês são mais que vencedores? Então vamos tentar de novo. Só usaram 10% da força que vocês têm. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Se você crê mesmo que Deus vai falar com você, desocupe as suas mãos. Isso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a sua palavra. À medida que você vai aplaudindo, abre a sua boca e vai também glorificando. Isso, vai dizendo glória, 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 glória a Deus. Isso, vai dizendo glória a Jesus. Faz o seu louvor chegar ao céu agora. Oh glórias! Glória ao seu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, olha que coisa linda, o seu povo te aplaude. Olha como o seu povo te exalta e também te glorifica. E ninguém aqui está aplaudindo o homem, Senhor. O homem não pode abrir as portas que o Senhor abre. Esses aplausos são para o Senhor, porque só o Senhor tem as chaves da morte e do inferno. Esses aplausos são para o Senhor, porque só o Senhor tem a chave de Davi. Então abre o céu para receber este louvor. Fala com cada pessoa que está aqui na sede estadual da Paz e Vida, no Rio de Janeiro. E cada pessoa que nos assiste agora, cada pessoa que nos ouve através da rádio, envie a sua palavra com poder e autoridade, e que ela vá, Senhor, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Podeis tomar assento, por favor. Oh glórias, a presença de Deus é real aqui neste lugar. Deus é especialista em abrir as portas da vida. Não há porta que Ele não possa abrir. Quando Paulo e Silas estavam presos na cidade de Filipos, está em Atos capítulo de número 16, diz o texto que Paulo e Silas estavam acorrentados, estavam presos a um tronco, estavam numa masmorra, as portas estavam fechadas e era impossível sair dessa situação. E Paulo e Silas começaram a orar, diz a palavra que por volta de meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. E de repente veio um terremoto, e abriram todas as portas dos cárceres, e foram soltas as prisões de todos. Entenda uma coisa, Deus não trabalha com por acaso, mas Deus trabalha com de repente. Não vai acontecer de por acaso a porta se abrir para você, mas vai acontecer de você estar buscando a Deus, de você estar se apresentando diante de Deus, e de repente as portas vão se abrir. De repente o terremoto de Deus vai destravar as portas da tua vida. De repente o milagre vai acontecer. Pode falar para essa pessoa linda aí do teu lado, diga para ela assim: de repente a porta vai se abrir. É assim, né? Olha como que isso acontece. 5 anos desempregado, e de repente faz uma campanha, de repente a porta se abre. 10 anos com uma causa na justiça, processo está quase sendo arquivado, e faz uma campanha de oração, e de repente a porta se abre. Está anos tentando aquele empreendimento e não dá certo. Aí ela começa a mexer no mundo espiritual. Entra numa campanha como essa. Os pastores começam a orar e profetizar sobre a vida dela. E de repente, não é por acaso. O diabo até tenta trabalhar isso na cabeça da pessoa, né? Não foi por acaso, não foi por acaso não. Foi porque você mexeu no mundo espiritual. E de repente as portas se abriram com a ordem de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo isso. De repente essa porta vai se abrir. De repente esse empreendimento vai dar certo. De repente essa causa na justiça vai sair em nome de Jesus. Aí a pessoa, quando está muito tempo com a porta fechada, ela começa a perder a esperança e perder a fé. É ou não é? Fica desmotivado, pastor, mas você não sabe como está difícil para mim. Você está falando isso aí, mas você não sabe a minha situação. Já faz tanto tempo que a porta está fechada. E o caso de Paulo e Silas? Estavam literalmente no fundo do poço, no calabouço, na masmorra. Humanamente falando era impossível. Mas como disse o Senhor Jesus, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Creia que essa porta vai se abrir em nome do Senhor Jesus. Gente, não há pessoa que se sinta feliz e realizada se as portas estão fechadas para ela. Porque quando a porta está fechada, às vezes a pessoa tem até muito potencial, tem muito talento, é preparada, mas a porta está fechada, ela não consegue usar o talento que tem, não consegue usar a experiência que tem, não consegue colocar em prática os projetos que tem, e essa pessoa se sente limitada. E é horrível quando você se sente limitado. É horrível quando você sabe que pode fazer, mas não consegue fazer. É horrível quando você sabe que você sabe fazer, você tem potencial para fazer, mas as portas estão fechadas e você se sente assim limitado demais. Se sente uma vida estéril, assim que você vai se sentindo. E não tem quem consiga se sentir feliz quando as portas estão fechadas. Eu pergunto a você, se tem alguma porta fechada na sua vida, você está se sentindo feliz nessa área? Sim ou não? Não dá. Não há quem se sinta feliz quando a porta está fechada. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, fala de uma mulher chamada Ana. E o caso dela é muito conhecido. Nós já pregamos muito sobre Ana e com certeza você já ouviu falar dela. A Ana tinha um sonho. Ela casou com o seu marido Eucana e ela amava Eucana. Naquela época existiam muitos casamentos arranjados. E muitas pessoas casavam sem amor, mas não era o caso deles. A Ana amava o Eucana e o Eucana amava a Ana. Mas a Ana tinha o sonho de ser mãe e as portas da maternidade estavam fechadas para ela. A Ana fazia de tudo, mas as portas da maternidade estavam fechadas para Ana. E 10 anos se passaram e ela chorava, se lamentava, mas as portas da maternidade permaneciam fechadas para Ana. Até o dia que a Ana resolveu se levantar e agir pela fé. Quando ela agiu pela fé, a porta se abriu.
Deixa eu te mostrar isso aqui na palavra. Mas antes, vá comigo no Salmo de número 113, por favor. Se você puder anotar, anote. Salmo 113. Já achou? Versículo de número 5. Diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno. Você pode ter entrado aqui se sentindo pequeno, se sentindo desprezado, se sentindo menor, se sentindo no pó, mas o Senhor abre as portas e te levanta e te faz se sentir grande. E do monturo ergue o necessitado. Você sabe o que significa monturo? Esterco. Sabe quando está tudo dando errado para a pessoa e ela fala como se fala aqui no Rio de Janeiro? Eu estou numa M danada. Já ouviu alguém falar isso? Sim ou não? A palavra está dizendo que se você estivesse sentindo no esterco, Deus te levanta. Está tomando posse disso ou não? Então continua comigo. Versículo de número 7. Que do pó levanta o pequeno. Oh, glórias. Não importa o tamanho da queda que você teve, Deus tem poder para te levantar e te tirar do pó, da sarjeta. E do monturo ergue o necessitado. Ele vai suprir todas as suas necessidades e vai te erguer, para o fazer assentar entre os príncipes, para te colocar como cabeça e não por cauda. Sim, com os príncipes do seu povo. Essa promessa de Deus é para o povo dele, não é para o ímpio, não é para todo mundo. Que faz com que a mulher estéril habite em família, e que seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Não era esse o sonho da Ana? Não era esse, sim ou não? Não, ela não queria que Deus abrisse as portas da maternidade, sim ou não? A chave estava nas mãos de Deus. Eu não sei qual é a porta que está fechada na tua vida, mas de uma coisa eu sei: a chave está nas mãos de Deus. Se você buscar a Ele e agir pela fé, Ele vai abrir a porta em nome de Jesus. Oh, glórias. Você já sabe onde está a chave, não sabe? Então vamos buscar essa chave? Você que tem que buscar. 1 Samuel capítulo 1, vamos lá comigo. Eu gosto de fazer essa reunião de uma forma mais dinâmica, mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar alguns versículos aqui para você, porque essa é a mensagem que Deus me deu hoje. Eu quero que você tome posse dela. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 9. Se você puder, anote para você não esquecer mais. Então, Ana se levantou. Esse é o primeiro passo que você tem que dar para que as portas se abram. Porque prostrado você não vai conquistar nada. Amém? Prostrado, caído, você não vai conquistar nada e nenhuma porta se abre. Então a primeira coisa que você tem que fazer é declarar: eu vou me levantar. O ano pode estar sendo difícil, as portas podem ter se fechadas para você, mas você tem que profetizar sobre a sua própria vida e dizer: em nome de Jesus, eu vou me levantar. Amém? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que Ana fez? Parou de chorar pelos cantos e foi chorar no altar. Não foi para a casa do vizinho, não foi para a casa do colega, não foi para a casa do parente, não foi chorar para a mãe, não foi chorar no colo da mãe, não foi chorar nos ombros do pai. A Ana não foi para as redes sociais dizer: estou me sentindo triste. E está cheio de gente que faz isso, mas não adianta que a porta não se abre. É verdade ou não é? Sim ou não? A Ana foi chorar sim, mas foi chorar aos pés do Senhor.
E ela abre o coração e começa a falar com Deus. Por que ela está se sentindo desse jeito? Porque a porta estava fechada e ela não tinha força para abrir, não tinha chave para abrir. E a Ana vai assumir um compromisso com Deus e vai dizer: Senhor dos exércitos, se o Senhor de mim se lembrares e da tua serva te não esqueceres. A situação estava tão difícil que ela já até achava que Deus tinha se esquecido dela. Mas se o Senhor me der um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, eu não vou cortar o cabelo dele, ele vai ser um nazireu. Fez um voto com Deus. Versículo 12, a primeira parte, acompanha comigo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Olha aqui para mim, por favor. Não basta você pedir para o pastor fazer uma oração por você. Você tem que perseverar na oração. Você tem que lutar em oração. Você tem que ficar em campanha de oração. Você tem que ficar em espírito de oração. Você tem que perseverar diante do Senhor até que a porta se abra para você. Enquanto a porta não se abrir, você não vai parar de orar. Enquanto você estiver orando, Deus vai agir em seu favor e vai abrir as portas para a tua vida. Você pode falar para essa pessoa linda do teu lado aí: não pare de orar. Diga para ela: não desista fácil. Nem sempre o milagre vem na primeira oração. Nem sempre a porta se abre na primeira oração que você faz. 10 anos de porta travada, será que vai abrir assim facilmente? Não, ela orou, ela perseverou, ela clamou, ela buscou. Aí Deus fez o milagre. Deus abriu a porta para Ana. Aqui mesmo, no capítulo de número 1, versículo de número 20, você vai ver a resposta que Deus vai dar para Ana. E eu quero compartilhar com você, vamos lá comigo. Olha que coisa tremenda, gente. Olha como funciona de verdade. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. A porta se abriu. O que ela pediu, Deus fez. O que você tem pedido ao Senhor? O que você pediu ao Senhor? O que você está pedindo ao Senhor? É o que Deus vai fazer. E é a porta que vai se abrir. Valeu a pena ou não valeu? Não valeu a pena perseverar na oração? Não valeu a pena chorar diante do Senhor? Sim ou não? Problema resolvido. Deus abriu a porta da maternidade, agora o sonho está realizado. Tem um filho, Samuel, que foi um grande profeta. Só que quando Deus abre a porta, Ele abre de verdade. Ele faz além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. O capítulo de número 2 vai dizer que visitou o Senhor a Ana. E ela teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. E Samuel crescia diante do Senhor. A porta continuou aberta. Quando Deus abre a porta para você, não é para viver só um milagre uma vez na vida, não. Pode acreditar que muitos e muitos milagres ainda vão acontecer. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Oh, glórias. Não sei qual é a porta que está fechada para você, mas de uma coisa eu sei: Deus tem a chave. Faça como a Ana, que a porta vai se abrir. O caso de Ana não é um caso isolado. Não é coincidência, não. Rebeca teve o mesmo problema que ela. A Rebeca se casou com Isaac e ela sonhava em ter filhos. Amava Isaac. Isaac também amava a esposa. Só que tinha este mesmo problema. A porta da maternidade estava fechada para Rebeca. E a porta da paternidade estava fechada para Isaac. E o que Isaac fez? A mesma coisa
que eu e você estamos fazendo aqui hoje. Isaac pegou esse problema e levou para o mundo espiritual. Apresentou diante de Deus e começou um propósito de oração. Deixa eu te mostrar. Gênesis capítulo de número 25. Gênesis 25. Quando você abre a porta no mundo espiritual, no material, você começa a ver o resultado. Gênesis 25, acharam? Versículo de número 19. Já acharam? Então acompanha aí comigo, por favor. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor. No hebraico aí quer dizer que ele orou com perseverança, porquanto era estéril, ou seja, porque essa porta estava fechada. E o Senhor ouviu as suas orações. Não foi só uma oração que ele fez. Gente, nós estamos orando 7 semanas. Isaac orou 20 anos. Nós começamos a campanha. Que dia foi, pastor Charles? Você lembra? Você lembra quando começou a campanha? Que dia? 13. Dia 13 de outubro. E vamos terminar no dia 24 de novembro. Isaac começou a campanha com 40 anos e terminou com 60. Nosso caso é muito mais fácil. É verdade ou não é? Começou a campanha com 40 anos. Com 40 anos começou a orar para que Deus abrisse a porta da maternidade para a mulher e a porta da paternidade para ele. E não desistiu, não desistiu. Continuou orando, 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 orando. Ele sabia, um dia Deus vai abrir essa porta. Quando chegar a hora, Deus vai abrir a porta. Com 60 anos, 20 anos depois, Deus abriu a porta. Veja comigo. Gênesis 25, versículo 21, aonde eu parei. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Diga comigo, a porta se abriu. Mas olha um detalhe aí no versículo 22. E os filhos, só isso aí já basta. E os filhos lutavam dentro dela. Não foi um filho só, foram gêmeos. Quando Deus abre a porta, Ele abre de verdade. Se prepara, porque a sua bênção vai ser muito maior do que você estava pensando, pedindo, ou do que você possa imaginar, em nome do Senhor Jesus. Deus vai escancarar essas portas que estavam fechadas na tua vida. Oh glórias, vamos aplaudir mais forte ao Senhor Jesus. Eu estou com um testemunho na rádio, não sei se vocês já ouviram esse testemunho. Quem ouve a nossa programação com certeza já ouviu. Estou com esse testemunho na rádio, estou com esse testemunho nas redes sociais também. É o testemunho da Sueli. A Sueli, ela veio de outro estado para trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Ela conseguiu um emprego, foi trabalhando, uma mulher batalhadora. Aí ela foi construindo a vida dela, alugou uma casa. Só que de repente a Sueli ficou desempregada. As portas se fecharam para ela, ela tinha um dinheirinho guardado. Ela foi usando o dinheiro que tinha, foi usando. Mas você sabe, de onde você tira e não coloca, chega uma hora que acaba. É verdade ou não é? Chegou um momento que o dinheiro acabou. Ela não tinha como pagar o aluguel. Tinha que escolher ou pagar o aluguel ou se alimentar. Aí ela foi só comprando o básico, até que não tinha mais nada, foi despejada. Se sentiu humilhada, envergonhada. Uma amiga teve piedade dela e levou para morar na casa dela de favor. E a Sueli foi morar de favor na casa dessa amiga e ficou levando currículo, enviando currículo, mandando para as empresas, batendo nas portas, mas as portas estavam fechadas para a Sueli. Aí a Sueli ligou o rádio. Na Feliz FM 94.9 estava o programa O Céu Pode Ajudar, eu estava apresentando o programa.
Aí eu falei, você que está com as portas fechadas, vem aqui na Paz e Vida que nós vamos orar por você. E Deus vai abrir as portas. A Sueli veio na Paz e Vida. Começou a campanha de oração. E na segunda semana da campanha, 24 oportunidades de emprego surgiram para a Sueli. E ela escolheu aonde ia trabalhar. Quando Deus abre, Ele abre mesmo. A Sueli está assistindo agora. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus? Ele vai abrir as portas para você. Quem está tomando posse disso, diga amém. Gente, nós temos muito mais exemplos na palavra, mas eu não vou me estender. Então, para encerrar, eu vou mostrar só 2 exemplos de pessoas que tiveram as portas abertas e como Deus abriu as portas para essas pessoas. Eu não vou me estender demais por causa do horário, porque o relógio não espera a gente. E eu sei que tem gente aqui que vem de longe. Mas eu quero que você vá comigo, por favor. No 2º livro de Crônicas, capítulo de número 26. 2º Crônicas 26. Este homem teve todas as portas da vida abertas. Esse homem foi honrado demais. Tudo que ele fazia dava certo. Deixa eu te mostrar. Vocês acharam? Amém? Ele não achou hoje não. 2 Crônicas 26, versículo 1. Acompanhe aí comigo, por favor. Eu aconselho que depois você leia o texto inteiro em casa. Eu não vou ler tudo porque o texto é muito grande. Senão a gente vai estender demais, vai ficar cansativo. Eu vou ler só alguns versículos, mas aconselho que você leia o texto inteiro em casa. Versículo 1, acompanha comigo, por favor. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Um rapaz que começou muito cedo. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, ficou muito tempo no poder. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. No versículo 5 é o versículo chave. No versículo 5 você vai ver o segredo da prosperidade e do sucesso deste homem. Acompanha comigo, por favor. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha o segredo do sucesso dele. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode falar para essa pessoa linda do teu lado, diga para ela assim: se você buscar o Senhor, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te botar por cabeça e não por cauda, vai estar por cima e não por baixo. Uzias cresceu demais, prosperou muito, ficou muito famoso, muito bem sucedido. Tudo que ele fez, Deus ajudou e deu certo. Todas as portas estavam abertas para Uzias. As conquistas dele, eu peço a você que leia na sua casa depois o texto inteiro. Eu não vou ler tudo, mas vou te mostrar só alguns versículos. Vai comigo, por favor, no versículo de número 7. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Deus vai te ajudar nos maiores desafios da tua vida. E você vai vencer não pela tua força, mas pela força do Senhor. Amém? Versículo 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado,
tanto nos vales quanto nas campinas, lavradores e vinheteiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ou seja, ele não plantava porque precisava, ele plantava porque gostava. Ele não fazia as coisas por necessidade, ele fazia por hobby. E tudo que ele fazia, dava certo. E Deus colocou esse cara lá no topo, ele chegou lá em cima. Ele prosperou em tudo, todas as portas se abriram para ele. Diga comigo assim: se eu buscar ao Senhor, se eu buscar ao Senhor, todas as portas vão se abrir para mim. E Deus vai me ajudar. Diga comigo: Deus vai me ajudar. Que assim seja feito. Oh, glórias. Versículo 15, vamos lá comigo. Como eu disse, eu não vou ler todo o texto, só os versículos chaves. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Ele fez coisas que nenhum rei antes tinha feito, ele inovou. E voou a sua fama até muito longe. O nome ficou conhecido em muitas nações, porque era muito inteligente e sábio. É isso que está escrito? Não? Não foi pela inteligência isso? Porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. O céu sempre pode ajudar. Você está aí orando, fazendo campanha, pedindo uma ajuda. Mas imagina se Deus dissesse para você: você vai ser maravilhosamente ajudado. Oh, glórias. Imagina se Deus dissesse para você esta noite: você vai ser maravilhosamente ajudado. Eu vou abrir portas e te colocar em lugares que você nunca chegaria, diz o Senhor para a tua vida. Oh, glórias. Isso é bom, não é? É bom ou não é? Você está lá embaixo, Deus te pega, te ajuda, te coloca lá em cima, te coloca no topo. Te coloca no auge do sucesso. É bom ou não é? É. Mas só que tem que saber lidar com isso. O problema de Uzias é que ele foi muito ajudado por Deus. Mas quando chegou lá em cima, ele não soube se manter. Ele não soube manter a porta aberta. Ele não soube lidar com toda aquela glória que Deus deu para ele. Não soube lidar com toda aquela riqueza que Deus deu para ele. Ele não soube lidar com toda aquela fama que Deus deu para ele. Quando ele chegou no topo, ele não soube permanecer no topo. Essa instrução que Deus está te dando hoje é para dizer que você vai ser maravilhosamente ajudado. Mas quando você chegar lá em cima, não se esqueça do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir poder. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória e a Ele seja todo louvor. Segundo Crônicas 26. Vamos lá que a gente já está terminando. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aqui está o problema de Uzias. Deus colocou ele lá em cima e ele se exaltou. Ele se tornou arrogante. Ele se tornou soberbo. E a soberba precede a ruína. Deus vai te colocar lá em cima, mas não exalte o seu coração. Não fique achando que você é melhor do que todo mundo, porque você chegou lá em cima, você é melhor do que quem está lá embaixo. Não, quando você chega lá em cima, não é para você se sentir melhor do que quem está lá embaixo, é para você puxar quem está lá embaixo. Está entendendo isso, sim ou não? O problema de Uzias é esse: ele chegou lá em cima, agora ele se tornou arrogante, soberbo. Ele não ouve mais ninguém.
E ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, o que ele bem entender, porque agora ele é o cara. Então ele faz o que ele quer, ele manda, desmanda, ele quebra princípios, ele quebra mandamento, ele faz o que ele quer, porque ele está lá em cima, mas ele se esquece quem o colocou lá em cima. Ele era a maior autoridade política. Ele vai se meter com coisas espirituais. Ele vai lá no templo e ele entra no lugar onde não deveria entrar, onde só os sacerdotes podiam entrar. Pega o incensário e começa a queimar incenso. Parece que ele quer agradar a Deus com aquilo que ele está fazendo. E quando Uzias está lá, queimando o incenso, de repente, chegam os sacerdotes. Os sacerdotes vão até Uzias e vão repreendê-lo. E olha o que vai acontecer com Uzias, depois de ter todas as portas abertas. Versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram a Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. O que Uzias deveria ter feito aqui, gente? Senhores sacerdotes, me desculpem. Pequei contra Deus. Não deveria ter feito isso. Se ele tivesse essa ação, as portas continuariam abertas para ele. É verdade ou não é? Você sabe qual é o problema da pessoa arrogante? Ela não aceita ser corrigida. E o erro está sempre nas pessoas. Quem é esse sacerdote? Quem esse sacerdote pensa que é para me corrigir? Eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou a maior autoridade política. Quem esses sacerdotes estão pensando que são para me corrigirem? Se ele fosse humilde, ele até se ajoelharia. É verdade ou não é? Me desculpem, sacerdotes. Não era para eu ter feito isso, não. Entrei na casa do Senhor e fiz o trabalho que era para vocês fazerem. Eu sei que cada um deve ficar na posição que foi chamado. Mas ele foi arrogante. Dá um conselho para essa pessoa linda do teu lado. Se ela não for arrogante, ela vai te ouvir. Diga para ela assim: não seja arrogante. Porque a arrogância fecha portas. É por isso que o tema dessa mensagem foi: quem pode fechar a porta que Deus abre para você? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a arrogância da pessoa fecha. A pessoa arrogante, ela acha que só ela está certa. Ela sempre tem razão. Todo mundo erra e ela nunca erra. E ela nunca consegue reconhecer o erro. E a palavra desculpa ou perdão não existe no vocabulário dela. Ela é orgulhosa, ela não consegue falar isso. Ela se sente humilhada. Se Uzias tivesse falado, me desculpa, a porta continuaria aberta. Ele continuaria por cima e não por baixo. Se ele tivesse falado, eu errei, pequei contra Deus, não era para ter feito isso, continuaria no auge do sucesso. Mas ele ficou indignado. E essa é uma característica do arrogante. Quando alguém corrige ele, ele fica indignado com aquela pessoa. É verdade ou não é? Por que você está ouvindo isso? Porque Deus ainda vai abrir muitas portas para você. E tem gente que é jovem aqui nessa reunião. Ó, Deus ainda vai abrir muitas portas para você, meu jovem. Mas não seja arrogante no meio do caminho, porque a arrogância pode fechar as portas. Você está entendendo? Seja humilde. A pessoa humilde todo mundo ajuda. É verdade ou não é? Enquanto Uzias foi humilde, ele foi maravilhosamente ajudado. Agora a pessoa arrogante, ninguém oferece ajuda para ela e nem Deus ajuda. Depois que ele se tornou arrogante, Deus se retirou. Agora fica por conta dele. Uzias vai ficar revoltado, vai ficar indignado. Ele pensa porque ele tem dinheiro, tem poder, ele pode fazer o que ele quiser. E uma coisa eu vou falar para você, gente. Diante de Deus, não queria falar isso, mas o Espírito Santo mandou falar isso para a igreja desde que eu estava lá em cima. Deus vai te pegar lá de baixo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você está pedindo ajuda a Deus e Deus conhece teu coração, vai te ajudar. E Deus vai te pegar lá de baixo, vai te colocar lá em cima. Vai te ajudar a realizar o seu sonho. O seu negócio vai crescer, vai prosperar. Mas não pense porque você se tornou um grande empresário que você vai poder mandar na igreja.
Não pense porque você se tornou um grande dizimista, um grande ofertante, que você vai poder mandar na igreja. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Trabalha com o seu material e nós vamos trabalhar com o espiritual. Fala para essa pessoa linda do teu lado, continua sendo humilde, que as portas continuarão abertas. Versículo 19, eu já estou terminando. Então Uzias se indignou e tinha um censário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele contra os sacerdotes. Olha o que aconteceu. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Fechou todas as portas na mesma hora. Fechou a porta do templo, não podia entrar mais no templo. Fechou a porta do reino, não podia mais entrar no palácio. O leproso tinha que ficar afastado de todo mundo. Aí foi morar numa casa isolada. E passou lá o resto da vida. E sabe o que é ruim? Eu acho que é pior do que você não ter, é você ter e não poder usar. Vocês concordam comigo? Continuou sendo rei, mas não podia reinar. Continuava tendo um palácio, mas não podia nem chegar perto do palácio. Tudo isso por quê? Quebrou um princípio. Foi arrogante. Isso é o que o Espírito Santo diz para mim e para você. Enquanto você for imitador de Jesus Cristo e for uma pessoa humilde, as portas vão se abrir para você. Se você for arrogante, as portas se fecham. Mas se for humilde, você vai ser poderosamente ajudado. Em nome do Senhor Jesus. Quer aplaudir? Pode aplaudir. Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso fazer? Deixa eu ver se vocês pegaram o espírito da coisa. Por que Uzias ficou leproso? O que fez a lepra aparecer no corpo dele? A arrogância, sim. Mas foi a desobediência que fez isso? Foi ele acender o incenso que fez isso? Sim ou não? Não. Enquanto ele estava ali com o incensário na mão, ele não estava ainda leproso. A lepra só veio depois que ele se indignou com o sacerdote. Porque ele não aceitou a correção. E tem gente que é assim. Deus ama muita pessoa e Deus usa o sacerdote, usa o altar para corrigir ela. Mas tem gente que não gosta de ser corrigido, até se levanta e sai no meio da mensagem. Se Deus estiver te corrigindo, não é para o seu mal não. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama demais. Ele quer ver o seu bem e Ele quer manter as portas abertas para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu prometo, eu vou terminar. Agora eu termino. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Olha o que acontece. Jesus está passando numa aldeia de leprosos. E 10 leprosos vão de encontro a Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Eu não vou ler para não me estender. 10 leprosos vão de encontro a Jesus. Eles param de longe, diz o texto. Naquela época era assim. Se um leproso viesse ao seu encontro, ele teria que parar 30 metros de você. E pela lei, ele tinha que gritar: não se aproxime, eu sou um leproso. Olha que humilhação. Eles não apenas eram leprosos, eles tinham todas as portas fechadas. E quando você ficava leproso, não importa o trabalho que você tinha que deixar o trabalho, sair do seu emprego e tinha que ir morar nessa aldeia de leprosos, onde só existiam leprosos. Tinha que deixar a família, deixar os filhos e ir morar nessa aldeia. Todas as portas fechadas. Vida profissional, vida financeira, emocional, sentimental, espiritual, não podiam entrar no templo. Todas as portas estavam fechadas. Não eram só leprosos, eram pessoas sem futuro e sem expectativa nenhuma. Aí eles vêm andando. 30 metros eles param e Jesus está lá do outro lado. Só que do outro lado não está uma pessoa qualquer. Do outro lado está aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então os 10 leprosos, eles olham para o outro lado, eles não veem apenas um cidadão comum. Eles veem a chave. A chave que vai abrir as portas da vida deles.
E eles vão dizer: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus diz uma frase: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Só isso. Olha aí, os sacerdotes estão presentes no Novo e no Antigo Testamento. Ainda tem gente que diz que não precisa de pastor, né? Não precisa de sacerdote. Ah, mas o meu pastor é Jesus. Os 10 leprosos estavam com Jesus ali. Jesus mandou ir lá, nos sacerdotes. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles vão. Eles vão. Na caminhada. As portas vão se abrindo, eles nem percebem. Você sai da tua casa até aqui, você vem caminhando, você vem dirigindo, você nem está percebendo. Mas durante essa caminhada, as portas estão se abrindo e você não está percebendo. E eles vão caminhando e as portas vão se abrindo. Diga comigo, as portas estão se abrindo. De repente, eles olham para o corpo. Não existe nenhuma marquinha de lepra mais. Aí um deles volta glorificando, igual aquele rapaz que fica lá atrás. Glorificando, saltitando, gritando. Se ajoelha aos pés de Jesus. E começa a agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado por abrir as portas da minha vida. Agora eu posso voltar a trabalhar. Agora eu posso voltar para minha esposa. Agora eu posso voltar para os meus filhos. Agora eu posso voltar aos meus projetos. Agora eu posso entrar no templo. Eu vou fazer a campanha de oração do ano profético da restituição. Ah, agora eu posso tudo, Senhor, obrigado, Jesus. Aí Jesus diz: não foram 10 os limpos? Não foram 10 portas que eu abri ao mesmo tempo? Onde estão os 9? Só veio esse estrangeiro para dar glória a Deus? Aí Jesus diz para ele: pode se levantar, vai em paz, porque a tua fé te salvou. E naquele momento Jesus abriu a porta mais importante, que é a porta da salvação. Fica de pé, por favor. Toda a igreja fica de pé. Jesus pode abrir todas as portas na tua vida. Mas existe uma que é mais importante, é a porta principal. É a porta que te dá acesso ao reino de Deus. É a porta da salvação. Não adianta você ter as portas abertas na vida profissional, material, financeira, sentimental, todas elas, mas não ter a porta da salvação aberta. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O mais importante é você passar pela porta da salvação. E essa porta tem nome, se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém passar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas quer fazer isso esta noite, passar pela porta da salvação e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, então ergue a sua mão direita assim para o céu, que nós vamos orar por você. Quer entregar a vida para Jesus? Quer? Vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Você vai passar pela porta agora, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Mais alguém quer passar por essa porta? Mais alguém para Jesus esta noite? Se tem, ergue a sua mão direita ao céu, que nós vamos orar por você. Quero falar com você que um dia entregou a tua vida para Jesus. Você estava na igreja, estava caminhando, mas por algum motivo você acabou se afastando. Se você chegou aqui afastado ou afastada, mas hoje quer voltar para Jesus e quer renovar a sua aliança com Deus, então ergue a sua mão direita assim ao céu também, que nós vamos orar por você. Você que estava afastado, sem igreja, sem pastor, não congregava mais, quer voltar para Jesus, este é o momento. Ergue a sua mão assim ao céu, que nós vamos orar por você. Pastor, já estou com Jesus, estou na igreja, mas eu estou me sentindo muito fraco na fé. Eu preciso de ajuda, de cobertura espiritual. Se você é essa pessoa, pode vir aqui na frente que nós vamos te ajudar em oração. Precisa de ajuda, de cobertura espiritual, de pessoas que intercedam por você. Está sem forças para caminhar, sente vontade de orar e não tem forças para orar, não consegue ler a palavra, está sentindo um peso espiritual muito grande, uma resistência muito grande, quer ajuda, pode vir aqui para frente que nós vamos te ajudar em oração.
Você que está com Jesus e está firme na igreja, estende as mãos aqui para frente. Ajude a orar por eles. Você que está nos ouvindo através da rádio, quer entregar a tua vida para Jesus? Ajoelhe onde você está então. Você que está nos ouvindo através da rádio, se está dirigindo, põe a mão sobre o coração. Você que está nos assistindo agora ao vivo, quer entregar a vida para Jesus? Se você puder, se ajoelhe onde você estiver. Se não puder, põe a sua mão sobre o teu coração, que nós vamos orar por você. Vou pedir para a igreja estender as mãos e ficar em espírito agora. Os que estão aqui, fechem os seus olhos. Fiquem em espírito também. E orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, eu creio e tomo posse. Meu Deus, as portas vão se abrir, porque eu já recebi a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e passei pela porta da salvação. Só Ele tem as chaves de Davi, e é por isso que eu creio que as portas se abrirão. Meu Deus amado, me dá forças para não desistir, para resistir e permanecer firme na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro por cada filho, cada filha, cada pessoa que se encontra diante do seu altar, da tua presença, cada pessoa que está nos assistindo agora ao vivo, cada pessoa que está assistindo a gravação depois, ou cada pessoa que está nos ouvindo através da rádio, que entrega a vida para Jesus Cristo. Meu Deus, perdoe os pecados desta pessoa, escreve este nome no livro da vida do Cordeiro, recebe na sua obra, na sua casa, no seu reino, e abra as portas de salvação para esta pessoa. Meu Deus, abençoe este filho, esta filha, essa pessoa que te pede ajuda, que já passou pela porta, mas está encontrando resistência, está encontrando dificuldades, está sem forças para prosseguir. Eu quero que essa pessoa seja fortalecida agora, que ela seja maravilhosamente ajudada, como foi Uzias, mas que ela venha agir de forma humilde, Senhor, do contrário de Uzias. Quando essa pessoa voltar para o assento, eu quero que ela esteja radiante, triunfante, fortalecida, em nome de Jesus. Que assim seja feito, e todos digam amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus.